Cláudia está de moto e vê a placa R10. Placa R10 é essa placa aqui, ó. Ela pode seguir. Observe que aqui dentro tem um automóvel e uma tarja de proibição. Então, quer dizer, proibido automóvel. Qual que é o significado dessa placa? O significado dela é proibido o trânsito de veículos automotores. Veículo automotor é qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione. Pode ser um motor de combustão, que queima combustível, né? Gasolina, etanol. Pode ser um motor elétrico. Mas se ele tem um motor que o impulsiona, ele é um veículo automotor. Então, isso vale tanto para moto, quanto para carro, quanto para caminhão, carreta, qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione. Então, está aqui. Ela pode seguir? Aqui diz que sim. Não, não pode não. E se você quiser usar aqui um macete, dá para usar o macete da casca de banana, porque aqui fala apenas carro, apenas carro. Esse apenas é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana, 90% das alternativas serão erradas. Tem mais alguma casca de banana aqui? Tem aqui, ó. Tem um apenas aqui também, ó. Então já vamos eliminar essa. Aqui não tem casca de banana, não, pois motocicletas também são veículos automotores. Sim, se estiver em baixa velocidade, não, pois motocicletas também são veículos automotores. Exatamente. Ela, ó, pode seguir? Não, não pode. Pois motocicletas também são veículos automotores. E o significado dessa placa é proibido o trânsito de veículo automotor. Muita gente se engana com isso aqui, tá? E erra na hora da prova lá. Então essa é a resposta, letra D de dado. Em curvas indicadas por uma placa A1B, aí aparece o código da placa. Se o aluno fica preocupado, não precisa se preocupar não, vai aparecer a placa do lado, beleza? Por que é importante olhar para o ponto de saída da curva? Essa placa indica que tem uma curva perigosa à frente. Ela significa curva acentuada à direita. Vai ter uma curva muito fechada para a direita, uma curva perigosa. E a questão que está querendo saber, por que é importante olhar para o ponto de saída? Ponto de saída da curva. Ponto de saída quer dizer lá na frente. Eu entrei na curva aqui, eu já estou olhando lá na frente. Por que isso é importante? Isso tem mais relação com direção defensiva do que a sinalização especificamente, né? Olhar para o ponto de saída da curva. Mas beleza, vamos lá. Para orientar o traçado da direção e manter a trajetória estável. Bem técnico, né? O enunciado aqui dessa alternativa. Vamos deixá-la aqui por enquanto, ó. Para verificar o velocímetro, peraí, olhar para o ponto de saída da curva. Para verificar o velocímetro do seu carro está lá no ponto de saída da curva? Não, né? Isso aqui não faz sentido. Já vou eliminar. Para observar o retrovisor direito está lá. Está aqui no seu carro, no ponto de saída da curva está lá. É o finalzinho da curva lá. Também não faz sentido. Para reduzir o consumo de combustível, olhar para o início ou para o final da curva também não vai interferir em consumo de combustível. A resposta é a letra A. Se você ficar em dúvida na hora de responder uma questão dessa, use a técnica do elefantinho. Qual que é a técnica do elefantinho? É aquela alternativa que destacadamente é maior do que as outras. Então, nós temos aqui na letra B, ó, meia linha de resposta. Na letra C, um pouquinho mais de meia linha. Na letra D, também um pouquinho mais de meia linha. E na letra A, dobrou a linha, ó, foi até o final e dobrou. Essa é a maior zona. Se ela é a maior zona, ela é o elefantinho. Quando isso aparece, é 80% de chance dela ser a resposta. É uma técnica legal para você chutar quando você não souber a questão. Letra A aí, hein? Felipe segue pela faixa da direita e encontra a placa R8B, essa placa aqui, seguida de fim da proibição de mudar de faixa. O que isso significa? O que está dizendo aqui? Ó? Fica até bem confuso. Eu achei essa questão confusa, mas eu entendi ela. O que ela... vou explicar isso para você aqui agora. Fim da proibição de mudar de faixa é uma informação complementar que vem junto com esse tipo de placa. Essas placas vão ser duas. No trecho onde você não pode mudar de faixa, que isso aqui é proibido mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda, não pode. Nos trechos onde tem essas placas, elas vêm em pares. Não necessariamente, pode vir uma só. Mas normalmente elas vêm em pares. E aí tem a primeira e a segunda placa. A primeira placa vem escrito início. E a segunda placa vem escrito término. Bem embaixo da placa aqui, ó, né? Ela vem dentro de um painel retangular, né?
e aqui debaixo vem escrito término. Então, a primeira placa é início. A partir da primeira placa, você sabe que não pode mais mudar de faixa ou pista. Na segunda placa, término, que é o que ela está dizendo aqui, ó, fim da proibição de mudar de faixa. Isso significa o quê? Que a proibição vale até o fim da via? Até o fim daquela via? Não, não é. Que a manobra continua proibida? Não. Se está escrito fim, é porque não é mais proibida, né? Que ela pode mudar de faixa a partir da segunda placa? Exatamente. A primeira placa, tem duas placas dessas, gente, se liga aí. A primeira placa vem escrito início. A partir da primeira placa, é a primeira placa que não pode fazer mudança de faixa. Quando chega na segunda placa, escrito término, aí você já pode, ó, que ele pode mudar de faixa a partir da segunda placa. Fica confuso para o aluno entender quando ele não sabe como é que isso é aplicado no trânsito. A partir do momento que ele entende que são duas placas, é um parzinho, a primeira escrito início e a segunda escrito término, aí ele vai saber que a segunda placa, que é essa última aqui, escrito término, a partir dela você já pode mudar de faixa. Letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Júlia conduz um ônibus e encontra a placa R5A, essa placa aqui, ó, próxima a uma rotatória. Qual é o comportamento correto? O que a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, quis com essa questão foi o seguinte. Na rotatória, é um local apropriado para fazer retorno. Né? Aqui, ó, fazer retorno. Ó. A rotatória é local apropriado para fazer retorno. Só que aí eles vão e metem a placa proibido retornar. E aí? Posso fazer ou não posso fazer? É isso que a questão está querendo dizer. A sinalização, a placa, prevalece sobre a norma. A norma diz que a rotatória é o local apropriado para fazer retorno. Mas se o órgão de trânsito quiser proibir o retorno naquela rotatória, ele vai meter a placa ali de proibido retornar. Contudo, a questão ainda é confusa, porque esse tipo de placa não deve ser aplicada dentro de rotatória. Isso está no manual de sinalização. Está no manual de sinalização. Beleza. Mas mesmo considerando essa contradição aí, a questão está aqui e a gente precisa solucioná-la, né? Então, bora ver. Vai fazer o retorno antes da rotatória. Seria essa uma alternativa plausível? Se o trecho proíbe retornar, eu não faria. Parar sobre a via não tem nada a ver com a pergunta e a placa e nossa dúvida. Isso aqui foi uma alternativa colocada aqui para encher linguiça. Encostar no acostamento e manobrar? Que acostamento? A questão não falou nada de acostamento aqui, ela só falou de rotatória. Nem tem acostamento. Ficou vago também isso. Seguir em frente e utilizar a rotatória para mudar de sentido. Aqui ele está falando, ó, segue em frente, lá na rotatória você muda de sentido. Mudar de sentido é virar à direita, virar à esquerda, tomar uma das saídas da rotatória, né, gente? Porque a rotatória pode ter várias saídas. Vamos colocar aqui várias vias aqui, ó, várias vias. Coloquei 5, né? Ó, coloquei 5 aqui no meio tem a rotatória. O veículo entra, ele pode pegar a direita, pode pegar aqui, aliás, ele vai pegar sempre a direita, né? Agora, o retornar especificamente é o que a placa estaria proibindo se essa placa estivesse dentro da rotatória. Então, apesar de confusa, se a gente considerar só o mudar de direção aqui, a placa não proíbe. Então, essa é a resposta. Inclusive, essa é a resposta que a Secretaria Nacional de Trânsito colocou para essa alternativa. Tá ligado? Bora então para frente. O formato circular com borda vermelha da placa indica o quê? Placa que tem formato circular e borda vermelha são as placas de regulamentação. Né? Essas placas de regulamentação, elas podem proibir alguma coisa, igual aqui, por exemplo, é proibido estacionar, mas podem também regulamentar alguma coisa. Igual aqui, ó, não está proibindo nada, ela está só dizendo estacionamento regulamentado. Outra aqui, ela pode também restringir, ela coloca lá uma velocidade
você sabe que tem uma restrição de velocidade. Essas placas de regulamentação, elas têm o sentido, a finalidade de obrigar, proibir ou restringir. Quer ver um exemplo de uma placa dessa que obriga? Vou desenhar aqui para você. Ó. Vire à esquerda. Ela está te obrigando a virar à esquerda. Então, ela pode obrigar, ela pode proibir, ela pode regulamentar e ela pode restringir. São placas impositivas. E aqui a questão está querendo saber. Ó. Ela, dentro do que eu falei, né, que é proibir, obrigar, aqui que é o restringir, né? Restringir ou regulamentar. Dentro das funções dessas placas, tem alguma alternativa aqui que bate? Tem aqui, ó, uma proibição expressa ao condutor. Essa, ó, proibição tem aqui, ó, proibição. Está dentro de uma das finalidades dela, então, letra B. Seria uma informação turística? Nada a ver. Uma advertência? Não é. Advertência é placa amarela, não tem nada a ver. Serviço de utilidade pública também tem nada a ver, são aquelas placas azuis, né, de serviços auxiliares. A única alternativa que tem uma das finalidades dessas placas é a letra B. Essa é a resposta. A placa com formato triangular invertido tem como função essa placa aqui, ó, um triângulo de ponta-cabeças, né? Por que ela tem esse formato? Por quê? É isso que a questão quer saber. Por que ela tem esse formato? Porque você precisa identificar essa placa com facilidade, tanto para quem está de frente para ela, para saber que tem que ceder a preferência para quem está na transversal lá, como também para quem está lá na transversal poder olhar para ela e ver ela uma placa triangular e saber que você tem que parar para ele. Então, para facilitar o reconhecimento, mesmo à distância, e indicar a atenção. Indicar a atenção para quem vai dar preferência, principalmente, né? Indicar a área de estacionamento, nada a ver isso aqui com estacionamento, né, gente? Diferenciar as placas de informação turística? Não. O formato diferente aqui não é para diferenciar das placas de informação turísticas, não. É para diferenciar de todas as demais placas. Inclusive, nesse formato aqui só existe essa placa. Nós temos aí centenas de placas nos manuais de trânsito. Só que essa aqui é a única que tem esse formato. Ela é única e ela precisa ser única, justamente para facilitar o reconhecimento. Servir apenas para fins estéticos. Ah, desenhei ela triangular porque é mais bonitinho, estético. Não, não é. E aqui ainda tem uma casca de banana, né? Ou apenas, ó. Então já elimino. A resposta é letra C. O que acontece se o condutor ignorar a placa A15, essa placa aqui, e não parar onde for obrigado? A resposta dessa questão é: comete infração gravíssima. Só que aí muitos alunos ficam em dúvida pelo seguinte: professor, eu aprendi que só é infração de trânsito desrespeitar placa de regulamentação. Só aquelas que têm o formato vermelho com a borda vermelha, né? Até o formato circular com a borda vermelha. Não é infração de trânsito desrespeitar placa de advertência. Não tem como desrespeitar uma placa de advertência, porque ela não está te obrigando nem proibindo de nada. Ela está te falando, ó, à frente tem uma parada, que é o significado dessa placa aqui, ó, parada obrigatória à frente. Então, muita gente acaba não marcando essa alternativa, fica em dúvida, né, e marca que não acontece nada, porque ele pensa, desrespeitar essa placa não é infração de trânsito. Só que presta atenção. Ela diz, ó, parada obrigatória à frente. E aqui a pergunta diz, o que acontece quando eu ignorar a placa e não parar onde for obrigado? Não é parar onde a placa está indicando, é onde for obrigado. Se tem essa aqui dizendo que a parada obrigatória é à frente, lá na frente vai ter outra placa no formato octogonal, que aí você já sabe até de qual placa que eu estou falando, né? Ela é vermelha, dentro dela vem escrito pare. Nessa aqui, sim, você tem que parar. Se você não parar nessa aqui, você comete infração gravíssima. É isso que a questão quis dizer. Ó, parada obrigatória à frente. Essa aqui está te avisando que mais à frente vai ter uma dessa. E tem que ter. Tem que ter. E nessa aqui, ó, onde for obrigado, ó, que é nessa aqui, você não parou, aí você comete infração gravíssima. Essa é a resposta, apesar da confusão dos alunos. Agora você já entendeu, né? O que a placa A17 está avisando? Essa placa aqui, ó, que há um quebra-molas. Gente, para começar, quebra-mola é uma forma popular de se referir
a lombada. O nome técnico do quebra-molas pela legislação estranha é lombada, beleza? Lombada. Não é quebra-molas, não. Então, falou quebra-molas aqui, você já fica em dúvida. E essa placa aqui não alerta sobre quebra-molas, tá? A do quebra-mola ela é um pouquinho diferente, a da lombada, né? Ela é assim, ó. Ok? Ela é assim. Em vez de ter 3 morrinhos, ele tem um morrão, assim. Que a pista é nova e lisa. Aonde que aqui essa imagem representa para você que a pista é lisa? Que ela é nova. Não faz sentido nenhum. Que a pista tem irregularidades no pavimento. Faz mais sentido. Tem ali irregularidades no asfalto, no pavimento. Que há obras à frente. Placa de obra, gente. Anota isso aí. Ela é de cor laranja. Isso aqui é laranja. Isso aqui é amarelo, né? Então, não é de obra. Já elimino. A resposta é letra C. E o significado dessa placa é pista irregular, tá? Se porventura perguntar o significado é esse, pista irregular, que tem irregularidades no pavimento. O que indica a placa A41? Essa placa aqui. Uma placa estranha, né? Você vê ali um X e tal. Você sabe qual que é o significado dessa placa aqui? Cruz de Santo André. Isso mesmo, Cruz de Santo André. Quem é católico deve saber, né, que o Santo André ele foi crucificado numa cruz em formato de X. Olha só, Cruz de Santo André. Pois é. Normalmente as cruzes têm outro formato, né? Esse formato aqui, ó. Assim e assim. Nesse caso foi cruz em formato de X, Cruz de Santo André. E o que ela representa? É um cruzamento de via, onde circulam veículos, automóveis, com uma ferrovia. Né? Vamos ver se a gente acha alguma alternativa com isso aqui. Ó, cruzamento entre 2 vias urbanas. Não é 2 vias, é uma via com uma ferrovia. Então não é. Uma ponte, não. Local de pedágio, não. Início de uma passagem de nível. Passagem de nível é ferrovia. Beleza? Onde a pista cruza com a linha de trem. Passagem de nível é uma ferrovia cruzando com uma via. Isso é passagem de nível. Inclusive, tem placas, essa aqui significa Cruz de Santo André, que alerta sobre uma passagem de nível, mas tem placas que é passagem de nível com barreira, passagem de nível sem barreira. A passagem de nível é isso, é a ferrovia cruzando com a via. É uma via cruzando com a linha de trem. Letra D de dado. O que indica a placa R33? Essa aqui. Preferência de pedestres. Está vendo pedestre aqui nesse desenho? Não faz sentido nenhum, né? Nada a ver. O ponto de parada obrigatória. Ponto de parada obrigatória é aquele onde o ônibus para embarcar e desembarcar pessoas. Também não é. Sentido obrigatório de circulação na rotatória. Exatamente, tem uma rotatória e ele está indicando aqui para você qual que é o sentido que você deve circular nessa rotatória. Nesse caso aqui, anti-horário. Exatamente, ó, a setinha está apontando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, né? Não é isso mesmo? Conferiram aí no seu relógio? Pois é. Essa é a resposta. E aqui, gente, daria para aplicar a técnica do elefantinho de novo, né? Ó, alternativa curtinha, alternativa curtinha, alternativa curtinha e uma alternativa grandona. Pega 2 linhas aqui. Quando tem uma alternativa que destacadamente ela é maior do que as outras, você já sabe, né? É 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver dúvida, aplica um macete que fica muito mais fácil.